Para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar. Pai Santo, nós rendemos-te graça por mais esse momento de comunhão. Rendemos-te graça, ó Deus, pela leitura da palavra, e pedimos ao Pai que esteja nos abençoando, tomando conta das nossas vidas, do nosso coração, nossa mente, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco, dando, ó Deus, entendimento, nos dando, ó Deus, condições para compreender a Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, que o Senhor esteja abençoando ricamente a cada um dos irmãos aqui presente, cada família aqui representada, que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, nas nossas vidas, nos usando, assim como servo do Senhor, portador da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos use como instrumento Teu, nesta noite, para que nós possamos falar somente do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, é um texto que nós conhecemos bem, né? Já vimos muitas vezes ser pregado, já lemos com certeza, creio que os cristãos já leram várias vezes. E como sabemos também, ser cristão não é nada fácil. Parece tão fácil ser cristão quando falamos você é um cristão, eu sou um cristão. Parece que é tão fácil, mas não é tão fácil assim. Porque implica muita coisa na nossa vida. Implica mudança de hábito, mudança de pensamento, mudança de atitude, né, comportamento. Então, para ser cristão, nós que fomos chamados, exige de nós mudança. Pedro escreveu essa carta para mostrar aos crentes a necessidade de ter uma vida voltada para Deus. E logo vamos estar pensando, o que é uma vida voltada para Deus? Uma vida voltada para Deus é uma vida que não olha apenas para esse mundo, mas o objetivo dele maior é Deus. As coisas deste mundo são secundárias, mas o seu objetivo maior é Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo essa carta,
quando ele diz: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Então logo nós pensamos que essa carta ela tem um objetivo na minha vida, na sua vida, e nós temos que pensar seriamente sobre isso. E esse objetivo é da exclusividade de Deus na nossa vida, de estar cada dia mais perto e mais pronto para servir a Deus. Então nós sabemos, quando falamos ou ouvimos falar que nós estamos aqui neste mundo por um tempo de preparação, Deus está nos moldando, cuidando de nós, nos lapidando para esse momento de Ele nos recolher. É um momento em que nós temos que ter essa convicção do que estamos fazendo, de ser cristão. Então, como nós falamos no início, ser cristão é fácil? Não é fácil. Existe muita mudança. E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos 3 pontos, sabendo que esse texto ele é muito rico e nós poderíamos estar extraindo muito mais. Mas eu gostaria de estar destacando 3 pontos que eu considero fundamental para a nossa vida espiritual. E o primeiro dela está no versículo de número 1, quando diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicência. Eu peguei esse primeiro versículo quando ele diz despojando-vos. Despojando de quê? Logo nós podemos estar perguntando para nós mesmos. Quando ele também já dá a resposta, está falando do que nós devemos despojar. Essa pergunta cabe a nós estarmos olhando para dentro do nosso coração, se nós estamos enquadrados em algumas dessas colocações que ele fala aqui. Então, despojando de tudo aquilo que desagrada a Deus. A palavra de Deus nos exorta a retirar da nossa vida todo empecilho, tudo aquilo que está impedindo de servir a Deus. E eu creio que cada um de nós, não vamos pensar em fulano, no irmão fulano porque não veio, será que é isso que está impedindo ele? Mas a palavra de Deus ele está falando primeiramente para mim. O que está me impedindo? Qual o empecilho que está na minha vida, na minha caminhada cristã, que está impedindo de eu crescer, de eu ser a casa espiritual edificada em Cristo? Aqui estão relacionadas algumas delas, que não pode fazer parte da nossa vida, como casa espiritual edificada em Cristo. Está falando, despojando-vos do quê? E aqui tem uma lista de 5 coisas fundamentais que não pode haver na nossa vida, na minha vida. Maldade. O que é maldade? Fazer o mal. Longe de vós, longe de nós, fazer o mal para alguém. O dolo, que é o fingimento, nós sabemos ser pessoas fingidas. A hipocrisia, falsidade, hipocrisia, falsidade, fingir algo que não estamos sentindo. Isso é hipocrisia. Fingir que sou alguma coisa, que estou tendo piedade de alguém, que sou seu amigo, estou muitas vezes tentando ser aquela, como dizem as pessoas, ser um bom menino,
mas por trás não sou. Isso é hipocrisia. Não pode estar acontecendo na vida do crente. Inveja. Essa palavra também que está aqui relacionada na palavra de Deus, que jamais poderá existir na vida do crente. O que é inveja? Desgosto pela felicidade alheia, desejo de possuir o que é do outro. É quando alguém vê o seu irmão bem, ao invés de se alegrar, ele fica carrancudo, fica triste. E nós temos experiência disso, lembrando da passagem de Abel e Caim. Caim ficou triste quando ele viu a oferta do seu irmão, que Deus tinha se agradado, e descaiu o seu semblante. Ele ficou com inveja, ele ficou triste, e Deus conhece perfeitamente se nós agirmos dessa maneira. Toda sorte de maledicência, falar mal dos outros ou difamar os outros. Essa é a primeira parte, da parte negativa, que pode e não deve ocorrer, mas pode ocorrer, porque se não ocorresse, Pedro jamais escreveria essa carta, ele falando aqui para os novos convertidos, mas se enquadra muito bem para todos nós. A segunda parte, versículo 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejando ardentemente. Então nós vemos o primeiro, despojando-vos. Agora, essa segunda está falando, desejai ardentemente, desejando sempre ter esse alimento. Que alimento é esse que está falando? Aqui ele diz, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Desejando, para nós que já não somos recém-nascidos, o bom alimento. Onde nós encontramos o bom alimento? Na palavra de Deus. Nós encontramos o bom alimento para a nossa vida espiritual na palavra de Deus. Assim como a criança busca o leite materno, devemos também buscar o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Só nela podemos crescer espiritualmente. Então Deus nos chamou um dia, fomos salvos só para ser salvo? Não, nós precisamos crescer. E para nós poder crescer, nós precisamos ter desejo ardentemente, como ele está dizendo, desejai ardentemente como criança. Então nós vemos aqui o primeiro versículo, quando ele fala que tem que estar despojando, tirando tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão, que é um empecilho na nossa vida, é preciso ser deixado de lado. Por outro lado, agora nós precisamos desejar. E nós sabemos bem o que é isso. Desejar é quando nós temos vontade. Esse momento em que nós estamos aqui, em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus, esse é um momento em que nós desejamos estar aqui. Se nós não desejarmos estar aqui, ninguém obrigou você a estar aqui. Mas você está aqui porque você deseja ouvir a palavra, você deseja essa comunhão, a comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Essa comunhão não pode de maneira alguma ser quebrada. Essa comunhão não pode deixar de existir. Quando essa comunhão deixa de existir, o que acontece com a vida do cristão? O cristão
começa a murchar, começa a se enfraquecer, começa a ficar raquítico, ele não se desenvolve. E a palavra de Deus aqui está dizendo, está enfatizando bem que nós devemos desejar ardentemente como criança recém-nascida. E quem conhece o que é uma criança recém-nascida, o que ela busca em primeira coisa que ela faz é chorar. Mas depois que ela chora, o que ela vai querer? O leite. Assim é a nossa vida, na nossa vida espiritual. Eu fico imaginando, será que um cristão consegue ser edificado em Cristo, que é a nossa base, a nosso alicerce? Como ele vai conseguir ser edificado se ele está longe da base, do alicerce que é o Senhor Jesus? Ele não vai conseguir. Então esse versículo está falando que nós desejamos, temos que desejar ardentemente esse bom alimento que só encontramos na palavra de Deus e na pessoa do Senhor Jesus, que é a pedra principal, a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra que nos dá apoio, nos dá firmeza. Parece que Pedro está falando para novos convertidos. E ele estava falando sim para novos convertidos, mas como eu já disse logo no início, que essa palavra cabe também a nós, fala também a nós, até porque nós somos crianças também. Se nós não comportarmos como crianças, se achar pequeno diante de Deus, se achar como criança assim como necessidade de cuidado. A criança sente necessidade de cuidado do seu pai, da sua mãe. Nós também necessitamos do cuidado do Senhor, não conseguimos andar sozinho. Para isso que ele diz que nós somos edificados em Cristo, porque Ele dá a sustentação. Ele é aquele que nos dá força, aquele que é a base para a nossa vida. A palavra de Deus é o melhor alimento. Precisamos buscar com mais vontade o verdadeiro alimento para o nosso crescimento espiritual. Quando se fala do genuíno leite, o genuíno leite espiritual, ainda no versículo 2, genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Nós vemos aqui que esse alimento é espiritual. Ele faz essa comparação como uma criança. Nós vemos uma criança bem nutrida, porque é uma criança saudável, uma criança bem alimentada. Aí você olha para um crente que é forte, um crente que tem a palavra, que ele tem palavra para falar para o outro, para ajudar que o outro saia de uma situação difícil. Esse é um crente bem nutrido espiritualmente, porque ele está vinculado nessa fonte preciosa. Ele está firmado nessa pedra que é a rocha, que é o Senhor Jesus. Nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, nascemos para quê? Para Deus. Crescemos e ficamos fortes. Para quem? Para Deus. Mas amadurecemos. Eu achei tão interessante quando estava meditando sobre esse texto. E eu me deparei com essas colocações. Nascemos de novo para o Senhor. Não sou mais do mundo, agora eu sou de Deus. Crescemos, ficamos fortes, ali firmados no alicerce que é o Senhor Jesus. Amadurecemos, para quê? Para ser colhido
por Deus. Assim é a nossa vida. E o terceiro e o último ponto, no versículo de número 4. Chegando-vos para Ele. Chegando-vos para Ele. A pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Jesus é aquele que nos dá toda a sustentabilidade. Ele é a base da nossa fé, pois somos edificados nele. Se nós pararmos para pensar um pouquinho sobre essa palavra, somos edificados nele. Muito importante olhar para essa palavra. No versículo de número 5, nós vemos aqui, quando ele chama atenção chama a nossa atenção quando ele diz: também vós mesmo como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós vemos que no versículo de número 5, quando ele fala no versículo 4, ele diz: chegando-vos para Ele. Ele está falando para mim e para você. Chegando-vos para Ele. Nós precisamos chegar para Jesus. A responsabilidade minha e sua é chegando para Ele, chegando para Jesus. Mas no versículo de número 5, ele fala de uma maneira para a igreja: também vós mesmo como pedras. Ele está falando para mais pessoas. Também vós mesmo, está falando para a igreja, para mais pessoas. Aí então, logo nós pensamos na nossa comunhão, a comunhão com os irmãos, a maneira como nós crescemos, na adoração, na oração, a nossa vida de comunhão, crescendo juntos, a nossa comunidade, com os nossos irmãos. Também vós, Pedro está falando da comunhão dos irmãos com a igreja para podermos crescer juntos, mas com um propósito estabelecido: oferecer sacrifício espiritual. O que nós oferecemos? Hoje nós oferecemos a Deus sacrifício espiritual, o nosso louvor, as nossas orações, juntos, a nossa comunhão. Deus se agrada disso, Ele quer isso de nós. Nós precisamos crescer juntos, espiritualmente. Quando nós, logo assim pensando sobre esse versículo 5, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Nós ficamos tristes quando nós sabemos de alguém que estava no nosso meio e hoje não está. Não faz parte da nossa comunidade. Se está em outra comunidade que está servindo ao Senhor, louvado seja Deus. Mas muitos estão longe, meus irmãos. E nós sabemos disso, e nós sentimos tristeza, sentimos dor no nosso coração quando nós sabemos de alguém que se afasta da comunhão, que se afasta da pedra de sustentação que é o Senhor Jesus. Não tem como alguém viver uma vida cristã, ser casa espiritual edificada em Cristo sozinha. O que ele está falando aqui? Chegando-vos. Depois ele diz no versículo 5: também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, com o propósito de servir a Deus, de adorar a Deus. E ainda no versículo de número 9,
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu já não sou de mim mesmo, não somos de nós, somos propriedades do Senhor. Como é gostoso a gente ouvir isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, nós já estamos partindo para o final, em Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Efésios 2, 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito Santo. Esse texto vem falar que nós somos edificados para a habitação de Deus. Quem já não ouviu falar? Todos nós ouvimos falar que nós somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, somos a casa de Deus. Somos também família de Deus. Como é gostoso a gente ouvir isso, saber disso, que nós somos a família de Deus. Porque somos filhos, já não somos mais criaturas, somos filhos. Mas quando nós deparamos com esse texto, que exige de nós um compromisso maior, exige de nós esse despojamento de tudo aquilo que atrapalha, que é um empecilho para o nosso crescimento, para a nossa vida de comunhão com Deus. Quando Ele cobra de nós, nós temos que sentir essa diferença e saber que assim como nós somos, que está falando lá no versículo de número 9, que somos propriedade exclusiva de Deus. Deus está, não é só porque nós somos povo dele, é muito bom, como eu já disse, é muito bom saber disso, mas tem um propósito para tudo isso. Deus está esperando de mim e de você algo que eu vou dizer agora. Propósito: proclamar as virtudes de quem? De Jesus. Proclamar as virtudes. O que ele está falando? No versículo de número 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Quem que vos chamou? O Senhor Jesus te chamou, me chamou. E Ele espera agora de nós o quê? Proclame, abra sua boca. E nós ouvimos quase todo domingo. Quando nós lemos a Bíblia, nós deparamos logo com esse versículo que Jesus diz que aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Muitas das vezes, irmãos, essa proclamação, além de nós proclamarmos com a nossa vida, que tem que ser um exemplo, nós precisamos falar de Jesus, sim. Proclamar, abrir a nossa boca, não ter vergonha, não se envergonhar. Além de dar testemunho, é necessário falar de Jesus. Quantas pessoas já ouviu falar de Jesus? Muitos.
Se nós sairmos perguntando, talvez com todos que nós encontrarmos, falar: você já viu falar em Jesus? Já vi falar de Jesus. Mas você sabe por que Jesus veio? Qual foi o objetivo? Por que ele veio? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Muitos não sabem. Muitos não sabem. E por incrível que pareça, se nós formos perguntar, muitos dentro das igrejas não sabem o propósito da vinda de Jesus. Não sabem por que Jesus morreu. Quando aquele ladrão que estava falando para Jesus: se você é filho de Deus, você desce daí e salva nós também. Jesus tinha poder para tudo. Ele poderia nem ter ido para a cruz, mas ele foi para a cruz porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. E se ele não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos sido salvos. Ele cumpriu todo o propósito do Pai. Então, qual o nosso propósito? Proclamar as virtudes de Jesus ao mundo, falar de Jesus, da salvação oferecida a todos. Que Deus possa estar nos abençoando, nos dando a cada dia essa certeza, que os nossos olhos possam estar bem abertos, nossos olhos espirituais. Os nossos olhos espirituais enxergam muito mais do que os nossos olhos físicos. Nós podemos ver as pessoas, tudo aquilo que Deus tem, a beleza que Deus tem colocado diante dos nossos olhos. Mas os nossos olhos espirituais, nós só vamos enxergar espiritualmente quando nós se achegarmos a Jesus, que é aquele que é o nosso suporte, é a pedra de sustentação da nossa fé. Nós só vamos enxergar quando nós tivermos deixado tudo aquilo que atrapalha, os empecilhos. Quando nós voltarmos para o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, aí então nós vamos crescer, vamos ter conhecimento, não vamos se abalar com as más notícias, como a palavra de Deus diz. Vamos ser crentes preparados, crentes fortes, crentes que estão crescendo, que estão amadurecendo para ser colhido para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ainda, irmãos, pensando na palavra que ouvimos nesta noite. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino 298.
Vamos estar orando, então, encerrando assim o nosso culto, encerrando com um amém. Pai Santo, nós rendemos-te graça pela Tua palavra, Deus, que lemos. Rendemos-te graça, ó Deus, porque o Senhor falou no nosso coração. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue, ó Deus, trabalhando no coração de cada um aqui, nesta noite, cada irmão. Que a Tua palavra, ó Deus, esteja nos incomodando, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ter uma vida que glorifique o Teu nome, uma vida de crescimento, uma vida de fortalecimento, uma vida em que nós possamos, ó Deus, ser pessoas usadas por Ti para proclamar o Teu Evangelho, ó Deus. Nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê condições, nos dê coragem, Senhor, nos dê ânimo para estarmos, ó Deus, sendo usados por Ti. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor esteja colocando pessoas, ó Deus, para que nós possamos falar do Teu amor. Que surjam as oportunidades, ó Deus, e que essas oportunidades, ó Deus, que surjam na nossa vida, não possam ser desperdiçadas por nós, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, aproveitar essas oportunidades, ó Deus, que o Senhor mesmo coloca para nós, para falar do Teu amor. Pedimos, ó Deus, que abençoe ricamente o Teu povo aqui reunido, abençoe, ó Deus, aqueles que não puderam estar, aos enfermos, ó Deus, dá a Tua cura, a Tua graça, a Tua paz. Também a família enlutada, Senhor, esteja fortalecendo, dando consolo ao coração, Senhor, da Marili, seu esposo, sua filha. Pedimos, ó Deus, que esteja abençoando ricamente a cada um, Senhor. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, que certamente as lutas, as dificuldades serão vencidas com a Tua graça, ó Deus. Sabedores que o Senhor está conosco, nós não estamos só nessa caminhada. Leva-nos para os nossos lares, debaixo do Teu amor, do Teu perdão, do Teu conforto, em nome de Jesus. Amém.